de receber a vida eterna, essa decisão é do Criador. Nós podemos entender isso numa ocasião logo no início do ministério de Jesus. Jesus Cristo, ele recebeu uma visita de noite, tarde da noite, de um homem chamado Nicodemos. A conversa se desenrolou por um bom tempo. E Jesus chegou a dizer para esse homem que para ganhar a recompensa celestial, era preciso nascer de novo. Bem, essa expressão talvez nos ajude a entender que é a escolha de Deus. Pense um pouquinho no seu nascimento. Foi você que decidiu nascer? Não. Na realidade, você nasceu porque você foi gerado pelos seus pais. Da mesma forma, esse nascer de novo para a vida celestial é algo que só o Pai do céu pode gerar. Somente Ele pode decidir tornar possível que um ser humano nasça de um humano para uma criatura espiritual. Essa não é uma decisão nossa, é uma decisão de Deus. É Jeová que decide onde serviremos melhor a Ele. Mas já que nós dissemos que o número é limitado, a Bíblia chega a dizer o número exato. Lembra qual o versículo que fala disso? Vamos rever? Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14, o versículo 1. Nos diz: Então vi o cordeiro em pé no monte Sião. Esse cordeiro se refere a Jesus. E com ele 144.000, que tem o nome dele e o nome do seu pai escritos na sua testa. Esses 144.000 são os que se juntarão com Cristo no reino celestial. Todos eles são cristãos porque têm o nome de Cristo na sua testa, figurativamente. Mas um detalhe interessante é que diz que esses homens, ou essas pessoas, eles também têm o nome do seu pai. Ou seja, elas reconhecem com orgulho o nome de Jeová. Elas levam com orgulho o nome de Deus. De modo que uma pessoa que não tem respeito pelo nome do Pai de Jesus, Jeová, jamais vai ser escolhida para reinar com ele. É uma falta de respeito muito grande. Desconsiderar o Pai que enviou o Filho para morrer por nós. Diz que esses escolhidos têm que ter o nome do Filho e o nome do Pai. Mostrar respeito e consideração pelas duas maiores pessoas do universo. Agora, como eles sabem? O livro de Romanos diz que o Espírito Santo de Deus entra em contato com a mente dessas pessoas, dando a eles garantia de que a esperança deles é celestial. Esse assunto é pessoal. Somente ele, essa pessoa escolhida para viver no céu, e Deus, sabe desse assunto. É uma relação pessoal de Deus com essa pessoa. Mas eles têm essa garantia. E são essas pessoas que no dia de hoje, que estarão presentes em algum lugar dessa cerimônia no mundo, que beberão do vinho e comerão do pão quando passar por eles. Mas a grande maioria dos que está assistindo à refeição noturna do Senhor hoje, não tem a esperança celestial. A maioria de nós aguardamos ansiosamente as bênçãos que Deus prometeu no paraíso terrestre. Vamos ver, por exemplo, crianças. Eu vou ler um texto da Bíblia, eu queria que vocês prestassem bastante atenção e vejam se vocês gostariam de que isso acontecesse com vocês. Pais, abram a Bíblia e, se possível, o seu filho souber ler, deixa ele acompanhar com você. Isaías capítulo 11, 6 a 9. Isaías 11, 6 a 9. Diz assim: O lobo estará junto com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo estarão juntos, e um menino os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, juntas se deitarão suas crias. O leão comerá palha como touro. A criança de peito brincará sobre a toca da naja. A criança desmamada porá a mão sobre o ninho da cobra venenosa. Não se casará dama,
nem ruína em todo o meu santo monte, porque a terra certamente ficará cheia do conhecimento de Jeová, assim como as águas cobrem o próprio mar. Gostariam, crianças, de viver nessa época, onde os animais serão pacíficos, onde você vai poder ficar perto deles o tempo todo, sem mal algum lhe acontecer? Será que algum dos aqui presentes está doente? Ou tem alguém na sua família que está doente? Veja se essa promessa, um pouquinho à frente, pode consolar você. Capítulo 35 de Isaías, versículos 5 e 6. Isaías 35, versículos 5 e 6 diz: Naquele tempo se abrirão os olhos dos cegos, se destaparão os ouvidos dos surdos. Naquele tempo os mancos saltarão como servos, e a língua dos mudos gritará de alegria, pois águas vão jorrar no deserto, e torrentes na planície desértica. Se você está doente ou tem alguém que passa por uma situação debilitada, não é consolador esse versículo? Agora eu queria chamar a atenção dos chefes de família. Tem sido difícil para você sustentar a família? Tem lutado, trabalhado arduamente, mas tem visto cada vez mais ser difícil trazer o sustento para a esposa e para os filhos? Veja se essa promessa também lhe animará. Capítulo 65 de Isaías, versículo 21 a 23. Isaías 65, 21 e 23. Nos diz: Eles construirão casas e morarão nelas, plantarão vinhedos e comerão os seus frutos. Não construirão para outro morar, nem plantarão para outros comerem. Pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore, e meus escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho das suas mãos. Não trabalharão arduamente em vão, não darão à luz filhos que sofrerão calamidade, porque eles e seus filhos são a descendência abençoada do Jeová. Não é consolador você que é homem, chefe de família, saber que um dia o seu trabalho não vai ser em vão? Você não vai trabalhar, chegar morto de cansado em casa para no outro dia, quase sem força, ter que levantar de novo, porque simplesmente é uma obrigação. Mas você vai, às vezes, quase sem aguentar. A Bíblia diz que nessa época, o trabalho das suas mãos será proveitoso. Agora pense um pouquinho. Crianças, gostariam de viver no paraíso com os animais? Se tem uma saúde debilitada, gostaria de ter sua saúde restabilizada no paraíso? Chefes de família, gostariam que isso se aplicasse a vocês? Se vocês responderam sim, significa que a esperança de vocês é viver no paraíso na terra. Porque essas promessas foram feitas para as pessoas que vão viver no paraíso na terra. As pessoas que têm esperança celestial, elas não têm vontade disso aqui. Porque na mente deles, Deus muda a mente deles para que eles possam querer outra coisa. Mas se ao ler esse texto, você ansiou ou pensou nisso, eu quero isso para mim, Jeová então está convidando você para viver no paraíso na terra. Enquanto esteve na terra, Jesus curou os doentes e até mesmo ressuscitou os mortos. E agora ele deseja muito fazer isso por toda a humanidade em breve. Consegue se imaginar um novo mundo? Consegue, por exemplo, imaginar já no paraíso a sua emoção de poder caminhar num mundo livre, feliz e em paz? Deus quer que você esteja lá. Todos os humanos fiéis, tanto os com esperança celestial como com esperança terrestre, podem obter isso somente através ou por meio do sacrifício e resgate de Jesus Cristo. Mas já que nós estamos falando de novo da esperança celestial, vamos conversar mais um pouquinho sobre quem deve comer do pão e beber do vinho. Nós temos aqui posto à mesa, temos pão asmo ou pão sem fermento, vinho tinto, sem nenhum aditivo, que representa de maneira clara o sangue e o corpo de Jesus. Todos aqueles que têm esperança celestial, bem como os que têm esperança terrestre, já vimos que eles se beneficiam do sacrifício de Jesus. Porém, se você foi daqueles que disse, eu quero viver no paraíso,
Os que têm esperança terrestre não participam em comer do pão e em beber do vinho. Por que não? Bem, quando Jesus esteve na terra, a primeira vez que ele fez essa cerimônia, ele fez com seus 11 apóstolos fiéis. E ele fez um pacto com eles de que eles iriam reinar com Cristo nos céus. Já vimos a quantidade total desses reis, 144.000. Aqueles que comerão do pão e beberão do vinho hoje à noite são apenas as pessoas que estão nesse pacto. Eles começaram a ser ajuntados com os 11 apóstolos fiéis de Jesus. Ao longo dos anos, e olha que já faz quase 2000 anos, Deus veio escolhendo aos poucos, um aqui, outro acolá, ao longo desses séculos. De modo que hoje resta apenas um pequeno número deles, que ainda está na terra, e que nesta noite, quando os emblemas passarem por suas mãos, eles então pegarão um pedaço do pão e comerão, pegarão a cálice e a taça de vinho e beberão. A maioria de nós, quando os emblemas passar pela nossa mão, é como se estivesse dando a oportunidade. Você tem esperança de ir para o céu? Não. Aí você passa para o vizinho. Você tem esperança de ir para o céu? Não, passa para o vizinho. Se chegar em algum lugar que essa pessoa tem esperança celestial, aí no caso dele ele vai pegar e vai comer. Mas passar isso respeitosamente indica que qual é a nossa escolha e o grande respeito que nós temos pelos emblemas que são o corpo e o sangue de Cristo. A refeição noturna do Senhor será comemorada até quando? Já fazem 1982 anos que ela foi instituída. Mas sabia que vai chegar um dia que não vai ser feita mais essa celebração anual? Ela é temporária. Veja como a Bíblia descreve isso em 1 Coríntios 11, 26. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Nos diz: pois sempre que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estarão proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Quando Jesus Cristo vier, e esses últimos que tem aqui na terra, que têm esperança celestial, forem levados para lá, essa celebração foi um pacto feito com eles. Quando não restar mais nenhuma pessoa que tem esperança celestial, essa cerimônia deixará de existir. Nós não realizaremos mais. Assim, aqueles que têm esperança celestial, aliás, esperança terrestre, aqueles que têm esperança de viver no paraíso na terra, nós não daremos continuidade a essa celebração. Então o raciocínio simples é: depois que todos os ungidos por Deus tiverem ido para o céu, se não vai ter mais essa celebração, então hoje, os que têm esperança terrestre não participem comigo. Nem beber do pão, nem comer do pão, nem beber do vinho. A comemoração da morte de Cristo hoje. Numa cerimônia simples, Jesus ele realizou essa cerimônia. Esta noite, nós seguiremos o modelo de Jesus, que ele deixou para ser feita a celebração. Vamos analisar na Bíblia qual foi, então, a atitude de Jesus quando ele instituiu essa celebração. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 23 e 24. 1 Coríntios 15, 23 e 24 nos diz assim: desculpa, 1 Coríntios 11, 23 e 24. Volta só um pouco. Pois eu recebi do Senhor, e também lhes transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que ia ser traído, pegou um pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isso representa o meu corpo em benefício de vocês. Persisto em fazer isso em memória de mim. Então nós gostaríamos de realizar isso. Nós vamos convidar um dos irmãos para que possa fazer uma oração e depois nós vamos passar o pão emblemático. Vamos convidar o irmão João Paulo, que vai fazer a oração para nós.